Muito bom dia, muito obrigado, Paulo. Agradeço o convite, agradeço também ao Moisés e ao Pedrinelli, que fazem parte conosco do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol. E esse comitê tem uma importância muito grande, porque todos aqueles que me antecederam, e eu não vou ser diferente, chegam e digam, nós não temos estatísticas, e não temos mesmo. O futebol pentacampeão do mundo realmente não tem uma estatística sequer de contusão, quanto mais desses aspectos multidisciplinares que realmente nós vamos avaliar. Então, um dos projetos que já está em andamento, que é o mapeamento de lesões, que inclui concussão, inclui a própria hidratação, dentro do trabalho desse comitê. Hoje nós já estamos com um plano piloto, onde nós distribuímos 10 tablets para 10 clubes do futebol paulista, primeiro trabalhando no Campeonato Brasileiro e agora nesse projeto dentro do Campeonato Paulista. Esse sistema nós já estamos recebendo dados, é lógico que precisa ser aprimorado, mas é uma grande coisa. Eu recebi a incumbência aí de falar sobre convulsão. Convulsão realmente é uma manifestação. Não fique com medo de manifestação, não. É uma manifestação clínica controlada. Não tem nada a ver com a bagunça aí que está reinando aí no país, realmente por força aí da incapacidade do poder público de controlar. Então, em relação à convulsão, existem certos autores até que consideram que a convulsão ele é um termo para que o leigo utilizasse, até pelo estigma da crise convulsiva, que vem da crise epilética, que não tem nada a ver com a doença epilepsia. Então, pelo estigma causado realmente desde séculos e séculos atrás, essa convulsão acabou realmente tomando quase, às vezes, o termo essencial e, às vezes, talvez confundido com uma doença. E como é que nós poderíamos aí colocar a convulsão, ou definir? Então, é um distúrbio que se caracteriza pela contratura muscular involuntária de todo o corpo ou parte dele, provocado pela ocorrência temporária de um fenômeno eletrofisiológico cerebral anormal. O cérebro tem seu ritmo de atividade normal e, quando ele é alterado, ele pode reagir realmente com uma manifestação de convulsão. Ele é um evento clínico que é definido cientificamente como uma alteração paroxística da função neurológica, causado pela despolarização síncrona rítmica dos neurônios corticais. Então, há realmente uma alteração dessa despolarização por vários aspectos, que nós vamos citar, e realmente acaba desencadeando esse quadro clínico. Normalmente, ela tem uma duração, em média, de 3 a 5 minutos. Quais as causas? Principalmente quando a gente está falando aqui num simpósio de futebol, a causa mais comum de convulsões durante a prática do futebol, na prática do esporte, são os traumatismos crânioencefálicos. Mas não podemos esquecer também de fatores como hipertermia, intoxicações exógenas, principalmente o uso de anabolizantes, o uso de drogas ilícitas, estimulantes, às vezes excessos de antidepressivo, distúrbios metabólicos, que acabamos de ver aí a colocação, realmente, principalmente na hipoglicemia, quando os níveis atingem quando a glicose atinge um nível abaixo de 50 ou um nível de 50, infecções que seriam nas meningites, nas encefalites, na epilepsia, que é uma doença, que é diferente da crise epilética, que pode acontecer com qualquer um, ou realmente com a própria convulsão. A epilepsia tem sua característica bem definida, precisa ter mais do que uma crise, enfim, é uma patologia que leva à causa que é como das causas da convulsão. A normalidade do sistema nervoso, como insuficiências circulatórias, isquemias, tumores, malformações arteriovenosas, e também as chamadas pseudocrises, que às vezes realmente são rotuladas como convulsão, mas que na realidade são crises mais de cunho emocional. Como eu digo, nós não temos estatística. Aqui esse levantamento é um levantamento americano e é feito por uma empresa e uma comissão que visa a segurança. Vocês veem que realmente o futebol, apesar de essa é uma estatística de 2007, realmente tem uma participação abaixo de outros tipos no caso o traumatismo, como um instrumento maior de convulsão no esporte, mas vocês veem aqui, realmente ele está abaixo de alguns outros esportes. Como o traumatismo craniano, parece que o traumatismo craniano corresponde a 6% de todos os traumas do futebol, e principalmente na cabeça como cabeça, que é o fator primordial da crise convulsiva durante a prática do esporte. E isso tem a tendência a aumentar, porque se você aumenta
o trauma você aumenta a sua possibilidade de ter uma convulsão, como eu disse, que é o fator mais importante na prática do futebol. E esse levantamento mostrava, feito no campeonato de 2013, que havia uma média de 40 cruzamentos por jogo. Então, para você ter uma ideia, aqui, pegando o Atlético Paranaense, tinham 160 cruzamentos corretos. E cruzamentos errados, nós temos aí realmente uma parte, ainda bem, realmente uma parte muito maior. Então, com a melhora da condição física, com a piora da condição técnica e com o aumento do jogo aéreo, você tem mais sensível que você apresente traumatismos e realmente que você possa propiciar que apareça uma crise convulsiva. Isso não só em jogo, como o caso aqui, mas também em treinos. Esse aqui, nós até chegamos aí lá, dar um pulinho lá no Morumbi, que foi num treino realmente em que 2 jogadores aí do São Paulo acabaram tendo uma contusão. Não é sempre que você tem realmente a causa da convulsão. E aí a gente ainda permanece com o grande mistério do que aconteceu na Copa do Mundo, quando o Ronaldo, rotulado como uma crise convulsiva, acabou jogando. Nós vamos ver que se realmente ele teve uma crise convulsiva, foi uma grande bobagem. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, tem alguns fatores que podem facilitar a convulsão em qualquer indivíduo com ou sem história de crise anterior. Você não precisa ter uma história de crise anterior para ter, eventualmente, uma crise convulsiva. Então, existem alguns fatores facilitadores. Desde a privação do sono é uma delas, a hiperventilação é outra, a fotoestimulação, infecção, algum distúrbio metabólico e utilização, eventualmente, indiscriminada de medicamentos. Então, realmente, esse mistério vai permanecer, ninguém sabe como. Se teve alguma dessa crise e foi medicado, nunca devia ter jogado. De qualquer forma, um outro fator de convulsão, antes que a gente entre na convulsão no momento do jogo, é que é controverso a presença de exercícios físicos e convulsão. Mas isso não é para o paciente que nunca teve nada. Isso são aqueles que teriam história de epilepsia prévia. E também, nesse sentido, realmente é controverso. Alguns mostravam que melhorava a convulsão, outros, embora que as crises são raras e tinham relatos de crises induzidas por exercícios, continua controverso, realmente, que alguns chamando o exercício físico como recurso terapêutico que poderia minimizar a crise, e um estudo também da Unifesp, que levantou trabalhos, 76 estudos, mostrando que a atividade anaeróbica diminui o número de crises. Então, tudo isso com história de epilepsia. Então, se você tiver realmente um atleta participando com um quadro realmente que já tem uma história de uma epilepsia, você pode realmente observar, porque não há realmente nenhum conceito e nenhuma evidência básica se melhora ou não melhora. Talvez melhore para melhorar a parte de depressão, isso não para atleta profissional, para aquele que pratica esporte, mas nunca em relação a isso. Vou correr um pouco. Características você tem na fase tônica, que se manifesta pela contratura generalizada da musculatura, com rigidez do corpo e a presença de dentes cerrados. A fase clônica, que é aquela convulsão clássica, que aí são abalos musculares, salivação excessiva, perda ou não do controle esfincteriano, geralmente os vesicais, e tem aquela fase pós-convulsão, sonolenta, confusão mental e às vezes até déficit motor, a chamada paralisia de Todd, que pode realmente ocorrer. Então a gente vê aqui bem o aspecto de uma crise convulsiva, esse é clássico, né? Que ocorreu no jogo do Brasil e Estados Unidos com o Leonardo, onde você vê o que acontece, o atleta convulsionando, e aí todo mundo se preocupando com o cartão, olhando e deixa que ele se estrebuche lá, porque você acaba não pensando nessa história. Aqui a gente vê bem aí o mecanismo realmente do trauma e vê como ele já cai sem defesa e bate a cabeça de novo no chão. Vocês já vão ver dali para frente, acho que tem mais uma imagem, essa imagem é mais clara, onde ele já cai praticamente com uma hipertonia e vai bater sem defesa a cabeça no chão. Isso acontece, só que você tem um trauma, você já cai sem defesa. Então você teve um trauma lá, e se cair de cabeça, ele já cai sem defesa, ele não põe, já está sem consciência. Bate e aí já começa, veja, uma crise convulsiva, aí no caso tônica, que realmente num trauma aí brutal aí na história, né? Então, os sinais e sintomas: perda de consciência, queda ao solo, contrações musculares, pode ocorrer palidez intensa e cianose nos lábios, haver relaxamento de esfíncteres, principalmente vesical, e dentes travados e salivação. Esse também é um outro caso que a gente mostra que é uma crise que já é tônico-clônica, vê que ele está realmente com uma extensão dos braços e também extensão das pernas, aqui uma crise também parece tônica, após um trauma. O que não fazer e o que fazer? O que não pode fazer
Isso é importante no momento como vocês estão lá atendendo o paciente com convulsão. Primeiro, não vai jogar água no rosto dele, né? Ele está naquela crise salivando, ele aspira e ainda faz uma broncopneumonia aspirativa. Segundo, não vem com aquela história de amonia que era usada antes, que colocava lá para o cara acordar. É um outro estimulante do sistema nervoso e pode piorar. Nada, cheirar. Não restringir o movimento. Ele está com uma descarga que você não vai conseguir restringir. E, fundamentalmente, não vai enfiar o dedo na boca para tentar. Obrigado. 15 minutos, 5 minutos, já vou correr um pouco mais. E não enfiar o dedo na boca, porque senão você vai acabar saindo sem dedo. E aqui é tudo que não deve fazer a convulsão. Um está olhando o pulso, outro está discutindo o cartão amarelo, e ninguém se preocupando com o que acontece normalmente isso. Então, porque é a falta de se chamar atenção para isso. Agora, o que fazer? Isso também é importante. Proteger a cabeça, no caso do futebol. Lógico, se ele estiver em qualquer lugar, você tem que tirar óculos, se tiver óculos, uma série de coisas. Mas vamos ficar no futebol, porque o tempo não vai dar. Proteger a cabeça, mas deixando livre para agitar à vontade. Manter a vítima, ou no caso o jogador, em decúbito dorsal e a cabeça lateralizada, levemente lateralizada para evitar a aspiração. Proteger a boca, observando se a língua não está sendo mordida. Caso os dentes sejam cerrados, não forçar a abertura da boca, afrouxar as roupas se for necessário. Observar a respiração durante e após a crise. Permanecer ao lado do paciente, no caso do jogador, até o final da crise. E encaminhá-lo ao hospital após a crise. Essa é uma colocação certa. Aqui está vendo, colocou o decúbito dorsal, a cabeça lateralizada, observando e depois aumentando a oxigenação. Isso foi tudo certo, só que esse jogador teve uma convulsão na quarta e jogou no domingo. Nós vamos comentar depois um pouquinho. Nas crises prolongadas, o que fazer? Administração de oxigênio, que foi feito por canal nasal ou massa. No caso, já no hospital, intubação orotraqueal se necessário, um acesso venoso, monitoramento. E na fase de escolha são os benzodiazepínicos, principalmente lembrar que os benzodiazepínicos endovenosos podem dar depressão respiratória. Por isso feito ou em nível hospitalar, onde você tenha condições de fazer esse atendimento. A fenitoína é usada, mas não na fase aguda, simplesmente para depois fazer um nível para realmente a convulsão. Quanto tempo eu estou? Está acabando? Exames. O exame fundamental é a tomografia computadorizada, realmente no momento do trauma até 1 hora, que são chamadas crises imediatas. Elas podem mostrar a presença do hematoma. A ressonância magnética eletroencefalo é só para o caso das crises pós-traumáticas. Existem várias divisões para você considerar. A primeira crise imediata, que é no momento do trauma até 1 hora, as crises precoces, que podem ocorrer na primeira semana, e as tardias a partir do 7º dia. E os traumas também, tem uma série de classificações. Então, no trauma leve, que é considerado com a perda de consciência com menos de 30 minutos, nenhum problema, nenhuma alteração na imagem. No caso da moderada, entre 30 minutos e 24 horas com ou sem fratura. E no caso grave, uma perda de consciência de mais de 24 horas com fraturas, aí com hematomas, com contusão. E a gente vê todo esse problema que a gente pode ter. Lembrando que de 30% a 50% das lesões graves pode ter as chamadas crises pós-traumáticas, que é o que vai ocorrer no futuro. E ocorrem de 1% a 3% das leves e moderadas. No caso das tardias, 10% a 13% num período quando o trauma é significativo como este. Aqui, realmente, rapidamente, a gente vê a parte do desenvolvimento, que é importante, nos atletas que se aposentam, nas crises pós-traumáticas, a gente vê a incidência em relação como nos traumas graves é muito maior do que nos traumas suaves. Mas é de se pensar em relação assim. O retorno do atleta à prática esportiva plena. Isso que eu digo, aquele jogador foi muito bem tratado, mas teve essa convulsão na quarta-feira e jogou no domingo, sem uma avaliação. Isso é comum, porque eu já atendi uma série de jogadores que tiveram convulsão por um ou outro motivo, e ele fala, bom, doutor, estou bem, posso jogar. Então fica no achômetro, porque você tem a crise e você absolutamente não sabe. Isso da mesma forma como o trauma de crânio, a concussão cerebral, que vai ser colocado hoje à tarde, realmente pelo Ricardo Eide, você tem alguns dados que eles se baseiam que você tenha que ter uma possibilidade de colocar isso de uma forma mais rígida. Então, está assintomático em repouso, está assintomático sob uma demanda cognitiva, são alguns testes que a gente tem, está assintomático durante exercício e apresentar uma avaliação clínica e testes cognitivos normais. Esses testes têm sido cada vez mais utilizados. O Ricardo Eide vai mostrar hoje a parte da concussão cerebral com os testes psicológicos, isso é quando nós estivemos lá na FITA, e decididamente é uma coisa que tem que se pensar. Como eu disse, muitas coisas, é muito bom ver essa multidisciplinaridade hoje, talvez há 20, 25 anos atrás, um congresso desse só se falasse de fratura, lesões no joelho, lesão de pubis,
e hoje a gente viu todo o aspecto multidisciplinar, e eu espero ter cumprido o meu tempo, vou usar até o último segundo. Muito obrigado.